Olá a todos, eu sou a Sara Duarte e sou psicometricista. Se se está a perguntar, psicometriquê? Está no sítio certo. Neste podcast vamos falar sobre psicometricidade, uma terapia que intervém através do corpo, do movimento, da emoção e da relação, em diversos contextos de atuação. Bem-vindo ao Psicometriquê, o espaço onde vamos dar a conhecer a psicometricidade. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicometriquê, o nosso podcast sobre psicometricidade. Hoje tenho uma pessoa que tenho muita vontade de falar e quero muito que vocês também conheçam e ouçam. Ela tem muito para nos falar sobre esta nossa área. Então, ela é psicometricista, é licenciada e mestre em reabilitação psicomotora pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. É atualmente coordenadora da equipa de Psicometricidade e Educação Especial do Hospital da Luz de Lisboa, onde faz avaliação formal e acompanha desde bebés a pré-adolescentes nas áreas do neurodesenvolvimento e saúde mental, em articulação com a família, com a escola e os treinadores das crianças. Já trabalhou em contexto escolar e em domicílio e foi também professora convidada da Faculdade de Motricidade Humana e mantém-se na orientação de estágios académicos. Atualmente, esta colega dá supervisão clínica a psicometricistas e é consultora educacional da Edu4World. Acho que disse bem. Muito bem, vou então dar aqui as boas-vindas à Joana Figueiredo Gonçalves. Olá, Joana. Olá, Sara, e obrigada pelo convite, porque vai ser um prazer falarmos aqui da nossa área. Era uma conversa assim que eu já queria muito ter há algum tempo contigo e agora houve a oportunidade de nos encontrarmos, por isso obrigada por teres aceito este desafio. Olha, normalmente, nos primeiros episódios, já assim, desde dos primórdios deste podcast, eu começava sempre com uma pergunta e se calhar vamos começar por aí também, que era, no fundo, como é que explicas a intervenção psicomotora, o que é que a psicomotricidade faz? Mas como nós temos também vindo a falar, que na verdade esta explicação sobre aquilo que é a nossa área de intervenção, a psicomotricidade, é sem dúvida influenciada por aquilo que foi os contextos onde nós fomos passando, os modelos que nós fomos, onde fomos bebendo, não só teóricos, mas também de colegas que serviram de modelo também da própria prática psicomotora. Portanto, diria que podíamos começar com este ponto de partida, de falarmos um pouco deste teu percurso profissional e de que forma é que ele agora te permite explicar a alguém que nos possa estar a ouvir, o que é a psicometricidade. Então, são duas perguntas numa, quase. Sim, mas eu acho que faz todo o sentido, porque a psicometricista começou em 2012, não é? A psicometricista de 2025, mas é uma construção a partir daí. E acho que esse percurso, eu não consigo falar dele sem falar da minha experiência de estágio académico da licenciatura, porque contactei com o público que eu não tinha idealizado e, portanto, aprendi coisas que hoje em dia me são importantes para a infância. Eu comecei na Associação Quinta Essência, nesse meu estágio curricular, em que estive com adolescentes até adultos com perturbações do com perturbação de desenvolvimento intelectual e diagnóstico dual. E, portanto, havia aqui perfis que eu realmente desconhecia na prática. E o professor Pedro Morato foi uma grande influência até hoje, no respeito pela pessoa, como é que vemos esta pessoa, e a ética do profissional, e eu descrevo como um provocador elegante da nossa forma de pensar. E nessa área, trabalhávamos muito a parte da autonomia, do comportamento adaptativo, desta forma de aprendizagem e adaptação à vida. E depois, na parte da. Passei para a terapia assistida por cavalos, na Academia Equestre João Cardiga, onde eu tive a oportunidade de intervir com uma população muito mais abrangente, seja em termos de idade, seja em termos de perfil clínico, porque no fundo aquilo que nós fazemos neste tipo de terapia também é uma forma, também tem objetivos terapêuticos como nas outras, mas através de um meio diferente e de um veículo diferente e num contexto ao ar livre. Portanto, estamos fora das quatro paredes, o que é isto de intervir na vida das crianças no contexto onde elas vão de forma natural. E aí fui obrigada a contactar com diferentes modelos de trabalho e pesquisar sobre isso,
porque dentro daquela terapia eu sou um psicometricista, eu não sou terapeuta da fala, eu não sou terapeuta ocupacional, nem um fisioterapeuta. Mas como é que eu adaptava as minhas ferramentas a um contexto com animais? E isso também foi muito interessante, e onde contactei com um projeto de equitação sénior para idosos que estavam no centro de dia ou estavam no lar, e também com população com um perfil clínico, demencial, uma perturbação de dependência do álcool, aqui esta adição, e portanto foram desafios diferentes. E também fiz equitação adaptada, ou seja, o desporto adaptado aqui na equitação, e isso deu-me aqui outra visão, e daí também o meu gosto por articular com os treinadores, de uma forma como o psicometricista faz. E depois passei para aquilo que é a intervenção individual nos contextos de domicílio, da ida à escola, e também vou misturar aqui a começar no contexto clínico, mas de forma individual, sem uma Uhum. equipa. E, portanto, eu estava por mim a tentar perceber o que é que eu podia fazer de diferença na vida desta pessoa, e a tentar articular com os outros profissionais, da infância até à idade escolar, aqui do primeiro ciclo, e muito mais, aliás, focado no neurodesenvolvimento, e depois também aí, indo à escola, começar a trabalhar em grupo com as crianças, seja em contexto natural de recreio, no interior ou no exterior, ou, ou seja, com a turma, envolvida ali na turma e nos seus grupos naturais, e depois com a minha criança, digamos assim, alvo, e com um grupo de alguns pares selecionados, mas que iam mudando conforme as crianças que iam brincar naquele dia, íamos depois para uma sala da escola durante o recreio, e portanto foi também esta experiência em grupo importante. E depois disso também trabalhei na área da prevenção, em contexto de creche, e por isso estive com crianças a fazer trabalho em grupo desde o berçário até ao final da creche, até ali dos 2 para os 3 anos, e esse trabalho foi muito diferente, com o apoio aqui das educadoras ou das auxiliares, sobretudo das auxiliares dessas equipas. Aqui foi na Nuclisol Jean Piaget, e tive a experiência na FMH, que foi muito interessante depois, na área do empreendedorismo e do processo de ensino-aprendizagem, quando estive a substituir a professora Ana Naia, e foi muito interessante porque me debrucei mais sobre coisas teóricas que fazem hoje a diferença naquilo que é a minha prática. E depois tive, se calhar, aquilo que até hoje mais me aproximou, aliás, foi o que mais me aproximou do que eu faço hoje, a primeira experiência num centro de neurodesenvolvimento e de saúde mental, que foi o PIN, em que eu fiz um estágio de observação. Foi muito rico, e onde tive um bocadinho depois de participação, porque eu estive eu passei por 2 núcleos, o principal no meu estágio, que foi o núcleo da perturbação de hiperatividade e da atenção, as perturbações do comportamento e do humor, onde tive equipa, sim, finalmente multidisciplinar, com os médicos, com os psicólogos, com terapia ocupacional, com terapeutas de fala, e portanto, não sei se disse psicólogos, acho que sim. E portanto, terapeutas aqui mais dedicados à família, e depois tive também, passei um bocadinho pelo núcleo da perturbação de espectro do autismo e déficit cognitivo, é assim o nome formal do núcleo, e portanto passei por uma série de uma aproximação teórica a uma série de coisas, porque ainda hoje guardo, eu digo, os cadernos daquelas reuniões, são vários ao longo do ano, em que eu aprendia tanto do ponto de vista teórico como prático. E aí a minha grande referência é a professora Ana Rodrigues, na parte da psicometricidade, e estive também, observei, não, já disse, os grupos de competências sociais, e também como é que é a psicometricidade. E foi o meu primeiro contacto com a avaliação formal, com esta observação daquilo que em vários tipos de protocolos. E no PIN fiz parte da primeira equipa do apoio intensivo,
dentro da psicomotricidade e aqui no âmbito da intervenção precoce, mais associada à perturbação do espectro do autismo, neste caso foi em contexto domiciliário, e foi também foi interessante porque foi contactar com modelos diferentes, mais estruturados e que se consegue também dentro da abordagem psicomotora, mas que é outra forma de pensar, outra forma de intervir, mas também muito associada ao perfil daquelas crianças, que também algumas tinham aqui o fatores de risco, já aquilo que nós vemos como uma perturbação do desenvolvimento intelectual a surgir. E depois tenho aqui o percurso da consultoria educacional, só com é do Forward, que me permite pensar como é que a neurodivergência pode estar em contacto com experiências que não têm nada a ver com a terapia, mas onde há soft skills em desenvolvimento, onde há de repente um contexto noutro país, com outra língua, e como é que eles se adaptam, como é que nós nos damos a eles. Apesar de não ser psicomotricidade, foi muito enriquecedor, até porque a partir daí comecei a fazer intervenção e avaliação formal em inglês também. E portanto eu estou com outras culturas agora, para além da portuguesa, e com outro tipo de público, e como costumam dizer, nós temos uma personalidade diferente em cada língua quase. E portanto a terapeuta às vezes noto que a minha forma de estar e de relacionar, apesar de ser a mesma porque sou eu, também vejo aqui outras diferenças. E, e quando eu digo agora nestas duas línguas é porque estou finalmente naquilo que eu digo que é a equipa da minha vida, onde estou há 5 anos, que é o Centro de Neurodesenvolvimento e Comportamento da Criança e do Adolescente, que pertence ao Hospital da Luz de Lisboa, embora nós sejamos uns privilegiados por pertencer a um contexto hospitalar, mas que tem o seu edifício próprio longe do hospital. Portanto, é um Uhum. hospital que tem muito pouco o hospital clássico, sem batas, Uhum. sem aquele ambiente muito médico que às vezes assusta as crianças, apesar de agora irmos mudar de instalações para o Hospital da Luz de Torres de Lisboa, mas vamos manter a nossa essência e fugir um bocadinho também dessa imagem do hospital. E aqui nós não temos uma visão realmente partilhada da criança, como nós dizemos na psicomotricidade, mas é diferente, porque talvez seja dos poucos centros de neurodesenvolvimento em que não estamos divididos em núcleos. Uhum. Nós estamos todos juntos, seja nas reuniões, depois temos as reuniões de especialidade, mas em que nós discutimos os mesmos casos. E em que nós estamos, é verdadeiramente um centro em que o neurodesenvolvimento está sempre associado à saúde mental. Não há divisões, não há a pedopsiquiatria e o lado mais da pediatria, como num hospital Uhum. habitual existem estes serviços, isto é tudo junto. E, portanto, isso passou a ser muito enriquecedor, e porque é uma equipa que, mais do que multidisciplinar, é transdisciplinar. E, portanto, eu olho agora para a psicomotricidade com bocadinhos das outras especialidades e é muito interessante, apesar de cada um depois ter a sua área de intervenção preferencial ou mais especializada. E então a psicometricista que eu sou e a forma como eu vejo a psicometricidade é o conjunto destas experiências todas. Ah, e uma coisa que influenciou bastante é o contacto aqui com, sobretudo, a terapia da fala e a psicologia, porque é uma coisa que eu acho que nos falta um bocadinho, mas que não dá para tudo com um curso de 3 anos, é a parte da conversa. Como é que eu converso sem ser tanto a pensar no corpo, mas pensando no corpo? Ah, Uhum. como é que eu aprofundo as coisas da vida desta criança? Como é que... Porque isto também é transformador e há o talking therapy aqui na psicologia, não é ser psicólogo, mas é ser mais profundo, do que aquilo Uhum. que nós vemos. E na parte da terapia da fala, quando eu falo nisto é porque foi uma grande mudança na minha vida, perceber os estilos de comunicação e muitas coisas que às vezes, se calhar, eu pensava que tinham a ver também um bocadinho mais com o mundo interno, ah, mas que afinal muitas dessas coisas tinham a ver com o desenvolvimento da linguagem da criança e como é Uhum. que nós adaptamos a nossa prática ao estilo de comunicação e linguístico, porque isso vai influenciar a forma como cognitivamente ela pensa, desconstrói e constrói o seu pensamento. Não sei se Uhum. respondi aqui.
Bem, Joana, isso é assim, tu acabaste de explicar, assim, passaste por, se calhar, muitas das nossas áreas de intervenção e certamente te dá um know-how que permite até diferenciar, não só diferenciar aquilo que são abordagens ou os modelos que te fazem mais sentido e que tu agora aplicas mais ou que estás mais à vontade a aplicar, ou que também esta variedade de contextos e de experiências. Provavelmente, mas acho que estou certa, mas depois confirmas se é verdade ou não, dá-te uma capacidade de flexibilidade e de adaptação às crianças que te chegam para perceber o que é que em cada estilo de criança, digamos assim, ou cada perfil clínico que chega, o que é que faz mais sentido, de que forma faz mais sentido, que modelo faz mais sentido. Isto, até para que não se caia naquela rigidez que nós às vezes falamos, não é? E que há pouco falávamos aqui antes de começarmos a gravar, que é assumir que somos só uma coisa, ou que só fazemos outra coisa, ou que é tudo muito estruturado, ou que é tudo muito só espontâneo. Hum, Aqui tem que entrar certamente a flexibilidade e a capacidade de análise, de raciocínio clínico, que nos vai permitir também guiar aquela criança e aquele processo terapêutico de acordo com o seu perfil e de acordo com os objetivos que estamos a estabelecer para ela. Mas para isso nós precisamos de ter para ser flexível, temos de também ter várias abordagens que depois nos permitam adaptar. Faz Sim, sentido para ti? faz todo o sentido, e aliás, uma das coisas que eu mais gosto é trabalhar a flexibilidade, e eu sinto que comecei a olhar de outra forma, para esta prática por causa disso mesmo. Contactei desde os modelos menos estruturados aos modelos absolutamente estruturados. E sinto que hoje em dia, quer dizer, do ponto de vista da psicomotricidade, eu estou dentro daquele grupo que não atua de acordo com aquela divisão do relacional e do instrumental. Não pode não haver relação, todas as intervenções passam por isso, mas depois percebi que uma estrutura também é importante, alguma, e portanto o modelo semi-estruturado é o meu e é o da minha equipa, também, até porque crianças que eu observei em modelos estruturados, até convivi em articulação quando estava na prática privada por mim, com muitas crianças que tinham, não estou a falar mal de modelos de todo, mas que tinham desde o floor time até ao ABA, e portanto isto no âmbito da perturbação do espectro do autismo, abordagens completamente diferentes. Opostas quase, não é? Sim, sim, Uhum, opostas. uhum, E eu sentia, aqui sobretudo mais em modelos estruturados, que a minha função era desconstruir a forma como aquela criança se começou a relacionar com o outro. E uhum, portanto eu sentia mesmo isto, a palavra é desconstruir a forma como se relaciona e como aprende, e como é que eu trago esta flexibilidade, até porque no dia a dia estas crianças vão se deparar com também profissionais que trabalham de uma forma e da outra, e como é que eu caso isto para que ele se adapte a todas as formas de estar e todas as formas de aprender. E sinto que tenho essa flexibilidade porque uma das funções que eu tenho hoje em dia, digamos assim, como terapeuta, também é aconselhar os professores e os outros terapeutas no trabalho em equipa sobre, ok, se tu vais trabalhar linguagem ou comunicação, para este miúdo se calhar funciona mais o veículo ser este em vez de ser aquele. E, portanto, até ajudar outros profissionais a adaptar a sua forma de intervenção. E, e esse olhar mudou efetivamente a minha prática e também aquilo com que eu me sinto mais confortável fazer. uhum, Ah, uhum, porque isso também tem muito a ver com a nossa forma de estar e a nossa personalidade. E uma coisa que eu costumo dizer quando estamos, porque às vezes caímos um bocadinho no fundamentalismo dos modelos, não é? Este modelo vai servir, ou esta minha intervenção vai servir o modelo ou vai servir a criança? uhum. Porque eu estou ali por aquela criança e, portanto, o que é mais importante naquele processo terapêutico? E acho que é muito importante haver este casamento, de todas estas áreas. Uhum. Olha, tu já falaste aqui muito desta equipa de sonho, não é? Com que tu trabalhas e que certamente vão ouvir isto e vão ficar muito orgulhosos de te ouvir falar disto. E tu trabalhas então nesta equipa transdisciplinar, como tu dizias, num contexto
mais hospitalar, embora já caracterizaste que em termos de ambiente não tem esse aspecto, vá, digamos assim, para a criança, mas como é que tu sentes, e por já lá estás há algum tempo e já tens mais colegas psicometricistas na equipa, já orientas também esses colegas, hum, como é que tu sentes que a nossa área é então vista por aqueles que se calhar são os profissionais de primeira linha quando surgem estes problemas, seja mais na linha do neurodesenvolvimento, mais nas questões comportamentais e emocionais, ou da saúde mental, se quisermos. Como é que tu vês que os pediatras do desenvolvimento, os pedopsiquiatras olham para a vossa intervenção, vossa particularmente na tua equipa, mas que no fundo depois também é espelho para a comunidade de psicometricistas? Eu olho com, se calhar uma das palavras é surpresa, porque todos os dias nós, naquilo que é o nosso trabalho transdisciplinar, ao discutir casos, ao encaminhar as crianças para estes profissionais, nós vamos encontrando coisas que não sabíamos também dentro da nossa equipa sobre, ah, ok, com esta criança se calhar isto funciona, porque como somos um bocadinho camaleões, digamos assim, ah, também se fez o caminho de encaminhar uma criança para determinada especialidade e se aquilo não está a funcionar, então, e se for, se calhar vamos começar a encaminhar para a psicomotricidade e vamos começar a perceber se há aqui resultados que não antecipávamos ou formas de intervir que até podem fazer mais sentido. E o trabalho começa, ou a forma dos outros profissionais contactarem connosco, é, nós não temos um modelo médico puro estabelecido, mas sinto que os médicos, que eu acho que é uma parte importante do nosso trabalho, porque estão aqui de uma forma diferente nos processos, confiam muito em nós, e nas nossas diferentes abordagens. E uma coisa que eu sinto na nossa equipa, se eu tivesse que definir, é a palavra liberdade, porque nós temos a liberdade sempre de acordo com aquilo que são as recomendações clínicas e aquilo que a ciência nos vai dizendo, sobre perceber que ou não temos um modelo só. Vamos fazendo casamentos de vários modelos e aquilo que faz sentido para cada caso. E agora acho que me perdi um bocadinho, desculpa, Não, mas mas estava nesta linha de como é que eles também nos. Ou seja, o que é que tu sentes que é a visão que eles têm da psicomotricidade? Porque é que te encaminham um caso? Que casos é que neste momento eles te encaminham? O que se perguntasses neste momento a um deles que estivesse aí ao teu lado, o que é que ele responderia sobre o que é psicomotricidade? Deixa-me só explicar porque é que eu coloco isto desta forma, que é, às vezes. Parece que existe algum prurido até dos psicometricistas, como se houvesse uma grande distância destes profissionais que não tem que haver, e eu sinto mesmo que este podcast, ou o próprio Summit, podem servir nesta possibilidade de nos fortalecer de segurança sobre o que é que nós fazemos para conseguir transmitir isto ao outro. Às vezes ajuda-nos saber aquilo que o outro também vê da nossa intervenção, e é um bocadinho neste sentido. sim, se calhar vou então começar por aí e vou falar o que é que nos encaminham este tipo de casos. Mas falando, vou-me focar em mim, sim, mas daquilo que é a nossa equipa de psicometricidade. Nós somos 6 profissionais desta área e temos, Incrível! sim, temos, acho que é o número mais alto que existe desde que a equipa começou. E nós temos 5 psicometricistas e temos uma técnica de educação especial e reabilitação. E eu acho que valorizar estas duas áreas é muito importante. Acho que mais à frente, se calhar, lá chegaremos. Por isso é que tens aqui uma curiosidade também sobre o futuro da psicometricidade. E eu acho portanto, na nossa equipa nós temos desde aqui o foco nas dificuldades de aprendizagem, nas perturbações da aprendizagem específica, até ao, ao trabalho na área da saúde mental. E digo aqui das perturbações da aprendizagem específica porque o trabalho é muito diferente do resto e acho que nós não podemos perder isso. Mas se eu retirar um bocadinho esse lado, aquilo que nós, e no meu caso, nós também vamos recebendo, é sobretudo encaminhamentos de crianças com perturbação de espectro do autismo, de hiperatividade e déficit de atenção,
perturbação da coordenação motora, atraso global do desenvolvimento. Cada vez mais algumas crianças que nós não vamos fazer nunca o trabalho do terapeuta da fala, mas alguns desafios interessantes de aprendizagem, etc., de crianças com perturbação do desenvolvimento da linguagem. E depois, mais virado aqui para a saúde mental, muito casos de perturbações da ansiedade, mutismo seletivo, ansiedade generalizada, ansiedade de separação, crianças aqui com muitos traços ou que podem vir a emergir uma perturbação obsessiva compulsiva. Eu tenho um caso curioso de uma criança com riscos de tricotilomania, e Uhum, que nunca me tinha acontecido, e também aqui a perturbação, a perturbação da oposição desafiante, e que muitas vezes isto é outra coisa, e é dos casos mais caricatos que vou recebendo, porque depois eu vejo outra coisa ali, e uhum. também No com fundo, essa perturbação é um sintoma, não é? é assim que eu Sim. vejo normalmente, e desconstruir o que é isto, traduzir isto noutra coisa. Uhum, uhum, Depois temos também, no meu caso, eu gosto muito daqui da área das perturbações do humor, não tenho nenhuma criança assim diagnosticada, mas com o risco de provavelmente aquilo ser uma perturbação bipolar no futuro. E também, ah, uma coisa que eu acho cada vez mais curiosa, aliás, também recebemos crianças com fatores de risco aqui na área das competências pré-académicas, portanto, eu também faço esse trabalho, tudo o que tem a ver com consciência fonológica, competências numéricas, e depois o lado mais grafomotor e visoperceptivo. E eu vou dizer uma terceira categoria, que é cada vez menos crianças com diagnóstico, por pais que vêm muito cedo e por médicos que dizem isto não é grave, isto pode ter uma tendência mais para a área X, mas esta criança precisa de um olhar. E, portanto, cada vez mais processos mais curtos, às vezes com um ano, e em que a criança só precisava de ter alguém que fosse olhando para essas fragilidades e para a sua expressão, e que rapidamente as coisas melhoram. E não há um diagnóstico, há riscos no uhum. futuro de ser mais ansiosa, etc. E eu estou-me a apaixonar por isso. E É se muito eu olho, desculpa, não te queria perder o raciocínio, mas eu acho que também me vou perder se não aproveitar só esta parte, porque eu sinto isso também e sinto que são miúdos que às vezes eu gosto de olhar para isso como um caminho com algumas pedras pelo meio e eu acho que às vezes é só algum apoio para tirar algumas dessas pedras para que o caminho continue a fluir e o seu desenvolvimento, o seu curso de desenvolvimento mental possa dar continuidade. E tenho sempre essa imagem nessas crianças, porque cada vez mais eu também tenho sentido aparecerem esses miúdos mais cedo, o que é excelente, e que pode também mudar o curso da possível evolução de outro tipo de sintomatologia mais para a frente, sim. sim, também vou sentindo isso, e se calhar não estou a aprofundar tanto assim aquilo que tu estás a dizer, mas até coisas tão simples como, e esta é a vantagem de ter médicos na equipa, é que nós olhamos a partir do ponto de vista orgânico para o resto. E ainda este ano eu recebi 2 casos em que havia ali uma série de características associadas às queixas que podiam ser riscos de uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, e uma das minhas regras é, em determinados perfis, ok, primeiro vamos ao otorrino e vamos à oftalmologia, e são 2 crianças que só tinham questões auditivas. Ah, Uhum, mas que isso traduziu em determinadas formas de estar ou de ser vistas pelo adulto e pela escola como mais desafiantes, mais desatentas, etc. E depois isto também se vai cristalizando um bocadinho na sua forma de estar. E, portanto, uhum, se não formos resolvendo estas coisas, a seguir eles continuam a precisar de terapia. Só que já vai ser de uma natureza diferente, porque eles também se estão a descobrir por uma coisa tão simples como esta. uhum. Mas essas crianças, sim, tendo o apoio na altura certa, e acabam por ter um futuro diferente e muito mais adaptados, e conhecem-se muito mais cedo, e os pais também conhecem esta criança muito mais cedo, a sua verdadeira essência. E eu sinto mesmo que nós fazemos
muita diferença numa criança que não tem um diagnóstico. Uhum. Muito mesmo. Como é que tu dirias, apresentaste aqui vários quadros, não é? Que são aqueles que mais te chegam encaminhados pela tua equipa, mas qual é que então, agora disseste uma coisa que me leva aqui para uma outra pergunta, que é qual é que é então o nosso trabalho diferenciador enquanto psicometricistas e que é a especificidade da nossa intervenção que faz com que então esta equipa encaminhe para nós, não é? Para o psicometricista, este tipo de casos, uns mais já estruturados do ponto de vista do diagnóstico, outros ainda muito em aberto, mas com perfis e com características que estão a trazer desafios para a vida daquela criança e que faz com que estas famílias recorram a nós. Qual é que então é o nosso olhar diferenciador e a nossa especificidade enquanto profissionais saúde do desenvolvimento, saúde mental, Sim, na ah, infância, não é? Aqui particularizando que é sim, o teu. sim, sim, da infância à pré-adolescência. Não sei se vale a pena passar pelas queixas para chegar até aí, não Uhum, por os clínicos. Será, uhum, uhum. será que é uma coisa que ajuda depois Sim, ou a... seja, no fundo eu acho que isso é interessante até do ponto de vista de pensarmos e novamente, voltando aqui a falar do Summit, é um bocadinho o que eu quero muito que este ano aconteça, que é deixarmos estas caixinhas, não é? Que são importantes para, do ponto de vista teórico e explicar? estrutural, percebermos o que é que está a acontecer com aquela criança, sabermos intervir segundo as guidelines, segundo esse tipo de questões, mas parece-me que às vezes na prática e na correria da prática do dia a dia, se não houver tempo para reflexão em equipa, ou não houver possibilidade, não, às vezes não é uma questão de tempo, é de possibilidade ou de supervisão, o que for, parece-me que possamos cair no risco, ou Uhum. tendemos a cair neste risco, que a criança é só aquele autismo, a criança é só aquela PHDA, a criança é só aquela dislexia ou o que for, e, e deixamos de conseguir olhar para a queixa, para o sintoma e para o entendimento desse sintoma com a história daquela criança, com a vida daquela criança, com o impacto familiar e a dinâmica familiar que tem. Portanto, pode fazer sentido, sim, aliando a isto aquilo que é, independentemente deste sintoma ou daquela criança que nos chega, o que é o nosso olhar diferenciador enquanto profissionais de saúde. Sim, até porque nós não vemos as coisas a partir do diagnóstico e não tentamos ter cada vez menos uma abordagem medicalizada, seja em termos do diagnóstico, seja em termos da parte depois até das abordagens mais farmacológicas, se é preciso logo é, mas se não, nós tentamos ter uma abordagem um bocadinho mais conservadora. E aqui, do ponto de vista das queixas e deixando cair os sintomas, é uma coisa que eu costumo dizer muito aos pais: vamos olhar para o seu filho sem sintomas e se calhar pela primeira vez vai estar a ver, e até nos casos de crianças medicadas, aquilo era um sintoma. Quem é que é esta criança sem esse sintoma? Principalmente na área do comportamento e das desregulações. Eu costumo receber, então, quando tenho queixas e que são, não pensando em diagnósticos, são dificuldades são crianças muito inibidas, ou então o oposto, crianças com dificuldades de autorregulação, do comportamento brutais, às vezes até um bocadinho assustadoras para a escola, assustadoras também para os pais, crianças com dificuldades de autorregulação emocional também. Há dificuldades na interação social e às vezes nem é porque têm um diagnóstico, lá está, ou porque têm uma perturbação de espectro do autismo, pode ser por inúmeras razões e também crianças que têm necessidades de aqui um trabalho mais com os pais de orientação parental, que vêm muito rotuladas não só pelas suas dificuldades de autorregulação, mas porque ainda não se descobriu muito bem o que é que se passa, qual é que é a origem destas coisas, a natureza, não o diagnóstico, que sim, Uhum, estar, mas esta natureza. E então, não, até passo por aí, sim. Muitas vezes, ainda ontem uma médica dizia: este miúdo tem uma mistura disto, uma mistura disto, uma mistura daquilo, eu preciso que tu me ajudes a compreender o que é isto, o que é que se está uhum, a passar, porque tem de muita coisa e eu preciso deste olhar global do uhum, uhum. psicometricista e, e da saúde mental e do neurodesenvolvimento. E, portanto, muitas vezes é isto, queixas de coisas misturadas, e o que é, como é que nós compreendemos isso?
Temos também os casos das dificuldades motoras, sim, motricidade fina, motricidade global, e alguns casos mais, eu vou dizer, invulgares, de queixas que não nos chegavam. Ahm, eu sinto que se eu identificar, vou identificar muito os casos e vai-se perceber, ou pode-se perceber facilmente, se calhar, do meu espectro de casos, o que é que isso significa, e muitos casos de rigidez e inflexibilidade. Ou seja, muitas Uhum. vezes os médicos pedem, vamos abandonar isto e vamos tornar esta criança mais flexível. Eu estou a sentir que eu estou a falar muito. E, É e para isso que cá depois, estás, Joana. crianças com dificuldades na aprendizagem, mas que é impactado não por uma dificuldade de aprendizagem específica, mas por outras coisas à volta. E também, no fundo, aliás, eu tenho, por causa do meu percurso, é mais ou menos público neurodivergente, é muito curioso porque às vezes recebo casos, isto é uma pequena parte, mas de famílias para quem a medicação é um bicho-papão. E então, no meio da intervenção, não tenho de deixar cair um bocadinho a minha máscara de profissional e falar muito do meu lado pessoal, mas de olharem para outros tratamentos com uma abordagem com menos mitos e Uhum. se calhar com outro sucesso. Portanto, também recebo aqui um bocadinho esses casos e acho que a partir daí a vantagem da psicomotricidade, desculpem, voltando atrás, um bocadinho também, muitas vezes o motivo é eu preciso que esta criança fale um bocadinho mais de emoções e que emoções são estas e consiga transmitir mais estas coisas ao adulto. E às vezes nem há desregulação emocional, mas é que Uhum. aquela criança compreenda o seu mundo interior, no Uhum. fundo, para conseguir Tenha perceber. consciência de si própria, não é? Uhum. Sim, há aí cada vez mais casos de identidade. Não estou a falar de identidade sexual, mas Uhum. a minha identidade enquanto criança, ou neurodivergente ou não, e antes de eu saber um diagnóstico, com o que é que eu me identifico? Não me identifico com ninguém. E passamos muito por isto também, na intervenção. E enquanto psicometricista, eu sinto que o nosso trabalho, sinto, e dentro da nossa equipa, que há esta questão do olhar muito integrado, e para mim particularmente, quando nos enviam os casos, é conhecer um bocadinho o mundo de todas as formas, com todos os sentidos e descomplicar a vida destes pais, destes professores, e para o corpo como movimento, o corpo como ação, o corpo como veículo, mas este lado de o ligar à mente, ao planeamento, à intenção, à orientação do comportamento em função de um objetivo e que papel tem a emoção, o conhecimento emocional desta criança sobre tudo aquilo que faz ou sobre tudo aquilo que pensa e sobre a forma como se relaciona com o outro. E também olharem para o nosso trabalho como não é, por exemplo, a professora Ana Rodrigues falava disso no episódio dela, não é sobre nós prepararmos a criança para a psicologia, e eu digo também não é sobre prepararmos a criança para a terapia da fala, é sobre termos um papel específico na vida daquela criança e cada vez mais sermos profissionais diferenciadores no âmbito da saúde mental pré-escolar, de crianças mesmo muito pequenininhas, que ainda não têm uma grande elaboração linguística, mas em que têm um mundo interior bastante complexo e, por exemplo, começar a ensinar as emoções aos 2 anos de idade. Eu quase não falo, mas como é que eu aprendo o que é uma emoção? Através de uma imagem, por exemplo. E o psicometricista tem esta facilidade de chegar sem que a criança ainda intelectualize muito Uhum. sobre, sobre as coisas. E sobretudo aqui um bocadinho, talvez um bocadinho isto. Não sei se me esqueci Uhum. de alguma coisa. Estava a ouvir-te e a pensar que é muito curioso, que realmente não faz, eu concordo plenamente contigo, não me faz sentido nenhum esta distância ou esta distinção, se calhar, entre o que é que nós fazemos no instrumental e no relacional. Acho que isso não faz sentido nenhum, porque nós somos tudo, é o olhar global, é específico daquilo que nós fazemos, mas a verdade é que, mesmo para uma criança
falavas desta consciência de si, de se conhecer, da identidade. Eu acho que nós sim temos um papel fundamental na construção da identidade destas crianças, porque mesmo esse planeamento, mesmo essa capacidade de encontrar soluções para um determinado objetivo, mesmo essa capacidade de eu me organizar perante uma ideia e pô-la em prática, e aqui já estamos a falar mais das funções executivas, se calhar que me vão permitir fazer isso, eu Sim, tenho que me organizar e tenho que ter consciência de mim, porque se eu não tiver essa consciência dos meus limites, daquilo que eu sou, daquilo se eu não tiver consciência do que é que eu gosto, do que é que eu não gosto, do que é que eu faço, como é que eu ajo, eu não vou conseguir planear e, portanto, na base parece-me que existe sempre dificuldades a este nível que faz com que depois cá fora, digamos assim, o professor note que aquela criança não organiza os trabalhos, não consegue terminar a tarefa, ou várias coisas afins que são só queixas e que podem depois contribuir para um diagnóstico ou não. Uh, mas que na base muitas vezes tem isto, esta falta de consciência de si próprio, do seu autoconceito, de quem é que eu sou, da forma como eu organizei uh, o meu mundo interno, o meu mundo emocional, a forma como eu vejo o mundo, as relações, porque isto é determinante depois na forma como as funções mais, se quisermos, intelectuais, não é, ou cognitivas vão funcionar, vão estar a ser possíveis de pô-las em prática, não é? Portanto, não é possível nunca, a meu ver, dissociar isto, está tudo interligado. E quando nós conseguimos abranger este olhar integrador da criança, que eu não gosto propriamente da palavra holístico, né, que muitas vezes nós usamos, eu gosto desta ideia mais globalizante ou mais integradora da criança, parece-me que estamos a falar disto também. sim, estamos, e eu vou dividir até pegar na última coisa que tu estavas a dizer e vou ligar a algo que é, nós às vezes acho que usamos a palavra holístico, mas às vezes, e eu não estou a criticar aqui dentro da psicomotricidade, não é isso, e nós temos uma pluralidade É de idade. de, de formas de intervir e de modelos, mas eu acho que às vezes o psicometricista é definido como um profissional que olha para, de forma holística, lá está, ou como tu dizias, eu também gosto mais da palavra que tu usaste, que era o integrador, acho que foi essa. Eu também vejo isso mais como o integrador, não é? Porque olha para a criança e olha para os seus contextos de vida, por isso é que eu também gosto de trabalhar com os treinadores, porque a criança é a criança na vida e o trabalho do psicometricista é entrar na vida. Eu trabalho numa unidade que tem a ver com o contexto hospitalar, mas para mim o hospital é a casa, é a escola, é a rua, é o parque infantil e eu não trabalho dentro de quatro paredes. Eu, várias vezes vamos para os outros contextos, saímos dali, porque eu estou com eles uma hora por semana, ou de 15 em 15 dias, ou já uma vez por mês quando estamos perto de alta, mas aquela criança tem uma vida que não é comigo e que não é nas minhas quatro paredes. E portanto, mas depois às vezes sinto que o psicometricista tem uma visão muito espartilhada daquela criança. Olha, por exemplo, para os fatores psicomotores. Se eu tenho uma criança que me vem por dificuldades de autorregulação, e há bocadinho, por exemplo, eu também não disse, questões de funcionamento executivo são frequentemente uma, uma, um dos motivos para a nossa consulta. Mas se aquela criança me vem com dificuldades de autorregulação, se eu for trabalhar os fatores psicomotores, já não é aquela coisa do estou a servir um modelo ou a criança, estou a servir a minha visão fundamentalista da psicomotricidade ou estou a servir a criança? Porque se Uhum, aquela criança tem dificuldades de autorregulação, porque é que eu vou trabalhar a lateralidade? Ou porque é que eu me vou focar na lateralidade? Não é uhum, essa a queixa. Pode ser necessário, não é? Pode, para aquela criança, mas se calhar isso é a migalha daquele processo de intervenção. uhum, E sinto que muitas vezes e depois acaba por haver às vezes um bocadinho, mas acho que é isto, somos feitos do nosso percurso e também dos contextos com que fomos lidando, e às vezes tenho medo um bocadinho quando temos estas visões mais redutoras e menos integradoras. E, uhum, e, e acho que isso pode às vezes limitar bastante os nossos processos de intervenção e aquilo que vai ser a vida da criança com o nosso processo de intervenção. uhum. E
sobre aquela parte em que tu estavas a falar da relação e daquilo que é o outro lado, Sara, tu achas que queres que eu me foque mais em que parte? Desculpa, nesta última Olha, pergunta que acabaste de fazer. naquilo, naquilo que te fizer mais sentido. No fundo, era uma reflexão, não é? Sim, sobre esta parte mais da parte integradora do psicometricista. Sim, talvez, porque de facto eu sinto mesmo que é uma coisa que é mesmo importante nós pararmos para pensar, porque às vezes, como dizíamos há pouco, isto não é Era, mal, não é? É por só, é o meu modelo, é a forma como eu aprendi, mas quando eu paro para conseguir pensar sobre, há a oportunidade de ver a criança de outra perspectiva, de outro prisma, não é? Então, que prismas podem ser esses que ajudam a integrar aquela criança? sim, e estavas a falar de identidade também, não é? Sim. Quem é que eu sou? E eu acho que o trabalho do psicometricista, e pensando em todos estes contextos, é, tem que ser muito, e eu digo que nós somos os tradutores do comportamento. Ou pelo menos eu sinto-me um bocadinho isso, o tradutor daquela criança. E quando a criança muitas vezes não sabe porque é que está ali, e tem de saber porque é que está ali, não só porque é um direito, mas porque aquilo é sobre ela. E para aquela criança ter uma identidade, aquela criança tem que ter poder para falar sobre si. E se a criança não souber ou não viver a sua identidade, porque às vezes não vivem a identidade deles, vivem a identidade dos adultos que falam sobre eles, e é preciso trazer aquela criança com as suas próprias palavras, com a sua própria visão sobre si, e por causa disso, para mim, qualquer projeto de intervenção tem que ter aquilo que são as prioridades da escola, dos pais, se for um problema ao treino ou outras atividades da sua vida, os escoteiros, a catequese, aparece-me todas essas atividades Uhum, do contexto, ah, os meus, aquilo que eu acho que são as prioridades, mas e depois aquilo que são as prioridades da criança, mesmo que uhum, pareça uma coisa que sai absolutamente fora. Ah, e uma das coisas que eu mais gosto e cada vez me interessa mais, que eu não me atrevo a traduzir do inglês para português porque não gosto de uma tradução, parte do self-advocacy. Aquilo que eu penso, aquilo que eu argumento e aquilo que eu sinto que eu preciso e trazer isso para os adultos. O que é que eu preciso na minha vida? Que ajuda é que eu preciso? Como é que eu peço esta ajuda? E isso só pode vir depois de eu me conhecer melhor, de eu saber quem é que eu sou, onde é que estão as minhas emoções, porque é que isto acontece. No fundo, explicar este perfil de funcionamento à criança. Dar também um nome àquilo que nós. Um nome, não estou a falar de um diagnóstico, uhum. estou a falar. Ajudá-la a pôr em palavras, não é? Aquilo Sim, que está confuso também na sua cabeça, ou que é muito abstrato. sim, sim, e perceber que aquilo que se passa com ela passa-se com muitas outras crianças. E Uhum, eu gosto muito, às vezes nem é o trabalho em grupo, é o trabalho em dia. Eu às vezes vou descobrir outra criança ali na sala do lado, ou vem-me bater à porta e eu vou saber um bocadinho mais sobre ela. E às vezes junto, particularmente crianças que estão em intervenção comigo, ah, e junto duas, e às vezes junto-as por algumas sessões, ou encontram-se um bocadinho da sala de espera e eu peço para a criança seguinte vir um bocadinho à minha sala e eu conhecerem-se, porque são diferentes ou porque são muito parecidos. uhum, E esta coisa da identidade, porque é um bocadinho também como os pais nos trazem à consulta, eu não conheço outros pais, eu sinto muito sozinho. E uhum, aquelas uhum, crianças também se sentem sozinhas, elas. E eu também tenho um interesse muito particular nos irmãos, ah, ou porque são só irmãos de uma criança que tem dificuldades, e até às vezes encontrar a identidade da família, qual é a minha identidade enquanto pai, enquanto mãe, eu sei que estamos a falar da criança, mas uhum. e também qual é a minha identidade enquanto irmão, e, e portanto aqui, quando falamos de identidade, há aqui a identidade de muita coisa. Sim. Olha, nós já estamos assim muito perto do final, mas eu não queria avançar para o fim sem passar por isto assim de forma muito breve. Que é uma das coisas que eu sinto que nós psicometricistas sentimos muitas vezes falta, tem a ver com a avaliação. E tu há pouco falaste, quando tiveste a experiência no PIN, que tiveste esta maior experiência também naquilo que é a observação e a avaliação mais formal. O que é que tu. E eu muitas vezes recebo esta pergunta e confesso que às vezes é difícil responder assim
forma muito prática e muito sucinta, porque sinto que é uma fragilidade que podemos ter, que tem a ver então com esta avaliação. Portanto, quais é que são as ferramentas que tu ao longo do tempo foste indo buscar, não é? Ou que atualmente usas para poder avaliar, e a avaliação não tem que ser só através de um instrumento super formal, não é? Mas para avaliar, para retirar observações, para construires o perfil daquela criança que te chega. Então, há uma forma que para mim é muito fácil de responder, que é, para mim não há sintomas psicomotores e não há avaliações psicomotoras. Há avaliação da criança. Só que também temos que ser muito concretos. E eu acho que nós saímos todos com a sensação do curso de que eu não tenho como avaliar este miúdo. O que é que eu faço? Só com este meu percurso, não é? E mais a partir do PIN, da intervenção, da avaliação mais formal, é que eu fui construindo outra ideia, outra visão de que não há instrumentos psicomotores, há instrumentos, e na verdade o psicometricista pode formar-se em instrumentos padronizados que são usados por outros profissionais, mas que o psicometricista também pode. Aqui eu posso falar sobre isso, que é a avaliação do desenvolvimento. Eu acabei por fazer a certificação na Griffiths 3. Eu também faço avaliação formal da hipótese diagnóstica da perturbação do espectro do autismo e, portanto, também acabei por me certificar que os psicometricistas também podem, cumprindo alguns requisitos, no ADR e no A2, portanto, Uhum, revista estruturada aos pais ou cuidadores sobre o perfil, que pode ser sobre o diagnóstico diferenciado ou esta perturbação, e sobre o instrumento com a criança, a parte da observação estruturada do comportamento. Ah, Também um dos instrumentos que nós damos aí sim, o BOT e o VMI, uhum, e portanto uhum, aqui para outro tipo de processos mais de coordenação motora e também da integração visomotora e também faço a avaliação de competências pré-académicas e aí fui aprendendo sobre outros instrumentos que avaliam depois aquelas componentes que eu falei mais atrás, ah, numéricas, consciência fonológica e também, depois aqui já falei a parte grafomotora e depois existem os questionários de avaliação que nós podemos usar, não é? Para casa, para a escola, mas eu tenho cada vez mais crianças em que eu não tenho avaliação formal com testes padronizados, principalmente aquelas que vêm e que não há suspeitas de diagnóstico. E a partir daí, eu acho que a meio, é, independentemente de eu ter um instrumento, e lá está, estes instrumentos padronizados, para mim é muito fiel eu ter as queixas iniciais dos pais, mas ah, o mais estruturado possível que possamos imaginar, o modelo, o CPS Model, Collaborative and Proactive Solutions, em que eu tirei depois formação mais aprofundada, que me permitiu perceber isso. Como é que eu aprofundo uma queixa que vem dos pais, sobretudo em termos de comportamento, porque aquilo é mais profundo, tem muito mais a ver de um padrão da situação e é um modelo transdiagnóstico, que é muito interessante. E o que é qual é que é a queixa, como é que eu transformo isto num objetivo que a sirva para a vida fora dali e como é que depois está daqui a uns meses. E, portanto, aquilo melhorou ou não melhorou? Tem que ser tangível e muitas vezes os pais dizem, mas coisas tangíveis, como é que nós medimos que isto é um sucesso? Mas é assim, e pela escola também. Se a queixa é uhum, esta, se daqui a uns meses isto melhorou. E, uhum. portanto, isso para mim também é uma forma muito importante de avaliação. E depois a observação da criança, até dentro da clínica, na sala de espera, comigo, na aceitação daquilo que são, na aceitação ou não daquilo que são propostas, etc. ah, e como é que ela se move dentro das sessões. Acho que, acho que isto já talvez já ajude a responder. Já aqui dá muitas respostas, é verdade. Olha, nós agora sim vamos encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa. Nós teríamos aqui muita coisa para conversar. Que bom que tu vens ao Psicometricidade Summit. A Joana vai ser uma das pessoas que vai estar na segunda mesa.
redonda, que vai acontecer no dia 6 à tarde, portanto, uma mesa sobre inclusão, ahm, quer escolar, quer socioprofissional, das pessoas com alguma neurodivergência, dos miúdos ou jovens adultos com neurodivergência, e portanto aqui também vamos ter muita oportunidade de poder ouvir a Joana, e pensar em conjunto com ela. E embora acho que já respondemos de forma assim implícita em tudo aquilo que fomos falando ao longo desta conversa, vou fazer-te a pergunta que tenho feito nos últimos episódios também a pessoas que vêm participar no Summit, que é como é que tu então, assim, de forma sucinta e direcionada a esta pergunta, porque já lá está, falámos sobre ela, mas ao longo de toda a conversa, como é que tu vês estes caminhos entre o neurodesenvolvimento e a saúde mental, e como é que nós, psicometricistas, nos movemos nestes caminhos que são exatamente o tema deste ano do nosso Summit? Sim, hum, acho que nós devemos ver de forma integrada, porque é um bocadinho o ovo e a galinha, onde é que começa o quê? Não é? Qual é que vem primeiro? E eu acho que estas coisas estão muito interligadas e o psicometricista, que tem por definição uma visão que não tem que ser sobre o diagnóstico, porque compreende o mundo todo à volta daquela, ou deve compreender o mundo à volta daquela criança, é qual é que é a participação naquilo que se está a passar de tudo o que existe à volta. Porque às vezes nós identificamos, ou até eventos traumáticos, na vida daquele miúdo e, e às vezes há expressões, que têm coisas na origem que, que vão, aliás, que vão influenciar essa expressão. Portanto, o psicometricista tem que conseguir identificar tudo aquilo que se passa para lá do que está a ver e daquilo que lhe estão a falar. E na saúde mental e no neurodesenvolvimento, eu tenho aqui a visão de que o psicometricista vai ter no seu futuro cada vez mais campo na saúde mental, principalmente na infância, porque nós sabemos ensinar coisas ou abrir a porta para coisas que as crianças ainda não conseguem falar. E aquela questão das emoções, eu aos 2 anos eu já estou a trabalhar emoções, mas não é a trabalhar a expressão emocional, é o conhecimento emocional, o que é a alegria, o que é a tristeza, o que é. E um miúdo olhar para o pai e conseguir dizer triste, ou fazer um gesto triste, aqui também o Baby Signs ajudou-me a formação, mas ainda é muito mais do que isso. E o psicometricista, por entender essa criança a partir do seu mundo concreto e de que forma é que isto tem um significado mais simbólico, Uhum. acho que vamos ter um grande papel a esse nível, porque descemos a outros níveis de, de pensamento, e acho que isso vai ser um dos nossos caminhos. Acho que não podemos, portanto, separar essas duas coisas, e acho que não pode haver o trabalho em saúde mental e em neurodesenvolvimento, até porque eu acho que isto acontece mais ao contrário. Muitos casos que são descritos como casos de saúde mental são, na verdade, isto até nas perturbações do comportamento alimentar existe, casos de neurodesenvolvimento, perturbações de espectro do autismo em que havia questões de seletividade alimentar. E depois há ali uma série de características, aliás, e o trabalho da psicomotricidade nas perturbações do comportamento alimentar, eu também acho que vai ser uma das partes do nosso futuro, cada vez mais, e noutras idades, aqui quando estamos a falar muito mais à frente, acho que vamos começar a ter um papel também maior na adolescência. Cada vez mais eu tenho casos, e falávamos isso ontem, miúdos cada vez mais complicados que nós não estávamos habituados a receber e os médicos acham que somos uma mais-valia, e miúdos que tipicamente iriam para a psicologia passam pela psicomotricidade e já não vão à psicologia. Portanto, acho que nós temos, se nós nos soubermos, e acho que a psicomotricidade vai ter que ir por aí, aprender a falar. Acho que também tem a ver com o meu processo psicoterapêutico, também com um dos livros que eu li que se chama Tornar-se Pessoa, em que eu li tanto sobre como falar com os pacientes, numa abordagem aqui mais centrada na pessoa, mas eu acho que vai ter que passar por aí. Nós irmos aprender ferramentas de trazer para o corpo a outra parte da conversa, até porque
e deixarmos de cada vez mais de pensar que só o corpo é que importa, porque eu acho que o psicometricista tem de sair um bocadinho desta coisa só de olhar para o corpo, até porque há miúdos que nunca se vão sentir confortáveis no movimento. E eu tenho miúdos desses. Miúdos de inibição, com perfil. Não tem que ser por ter uma perturbação do espectro do autismo, mas em que estar em movimento traz tanto desconforto. Se eu quiser que aquela criança se expresse até do ponto de vista não verbal de outra forma, eu posso estar a criar naquela criança uma experiência dolorosa. E, portanto, eu próprio, como psicometricista, tenho que perceber até que ponto é que aquela criança ter uma expressão menor do que se calhar outras crianças, ah, até que ponto é que eu estou a respeitar, porque respeitar o corpo também é isso. É, se eu não me quiser misturar com os outros, e ter se calhar, como aquelas coisas no autismo, o contacto ocular, por Uhum, exemplo, se eu tiver uma abordagem neuroafirmativa e respeitadora, eu não tenho que querer que ela tenha essa forma mais variada de comunicação, uhum, porque aquela criança não precisa disso. Portanto, eu acho que vamos ter também que passar por aqui e acho que vamos ter que deixar a visão de que o psicometricista não trabalha na mesa, porque a vida daquela criança, se for passar 8 horas por dia no contexto escolar, ai de mim se eu não trabalho da forma como aquele contexto também está, mas como é que eu posso, por exemplo, trazer a autorregulação para aí, se calhar uma fita na cadeira, uma banda elástica na cadeira e eu já estou a deixar mexer-se, se calhar se eu mexer os dedos dos pés em vez de estar a bater com os pés, eu tenho que passar por aí e há outra coisa que é aprender a descomplicar coisas que são complicadas, por exemplo, o processo de resolução de problemas, porque se eu ensinar o que é uma coisa tão teórica enquanto psicometricista, eu, por exemplo, quando estou a trabalhar isso, que é uma das coisas que eu mais gosto porque serve para tudo, se calhar se eu fizer com que a criança se desloque daqui a aqui, porque eu tenho um sítio específico da minha sala, que é a chuva de ideias, eu estou a descomplicar que ter uma ideia ter uma ideia é um processo. E eu levanto-me e vou para ali e aquilo já me está a dar através do corpo ter uma ideia, fazer alguma coisa. Então eu vou ali e vou buscar uma das nossas pistas visuais, ideia para trabalhar isto com o outro, que é, ok, eu tenho esta ideia, ter uma coisa, eu tenho esta, como é que nós agora discutimos e como é que vamos buscar isso? E então há determinados processos cognitivos, etc., que às vezes estão um bocadinho também dentro mais, não, isto parece muito pobre o que eu estou a dizer, para um psicólogo que ouça, mas descomplicar processos altamente complexos e altamente abstratos em coisas que afinal são vividas de forma muito uhum. prática e, e que nós podemos trazê-la. E não deixar cair o lado das perturbações da aprendizagem específica. Se nós, e nós temos médicos na nossa equipa que dizem isso. E esta passagem da educação especial em reabilitação para a reabilitação psicomotora, ah, que é, não é? Nós somos cada vez mais da saúde, mas é ah, começarmos a deixar uma forma de encontrar vias de aprendizagem diferentes para, para aquela questão mais do contexto escolar e da aprendizagem escolar. Eu acho que nós não podemos deixar cair isso, não, porque nós conseguimos ensinar de outra forma as mesmas coisas e que só o psicometricista às vezes é que consegue perceber aquela forma de aprendizagem, que não tem a ver com o diagnóstico, mas tem a ver com o método. Que é Uhum. que pistas é que são mais importantes para aquela criança, o que é que ela entende melhor. E, portanto, eu acho que temos que continuar a ter um papel nessa área e não podemos deixar cair, porque há Uhum. miúdos que só iriam conseguir aprender maioritariamente connosco. Desculpa, não Bem, foi tão curto. não, não foi curto, mas já foi para aquela que seria então a última pergunta de todas, que no fundo ia ter a ver com estes caminhos futuros da psicomotricidade que tu vês e que no fundo já respondeste a estes caminhos todos naquilo que é a tua perspectiva, que a verdade é que nós temos muitos caminhos por onde exercer e onde trabalhar, especificamente aqui na área da infância e da pré-adolescência, ou adolescência, como falavas, e às vezes parece que para nós psicometricistas
estamos muito na nossa realidade, seja ela qual for, parece que há uma diminuição daquilo que é o potencial da nossa profissão. E parece-me que este culminar de conversa ajuda-nos também aqui a sair com uma perspectiva mais sistemática, mais organizada e mais esperançosa também sobre aquilo que é a nossa intervenção. Portanto, muito obrigada por isso e por terminarmos com este ar tão esperançoso e que nos motiva certamente a continuar a querer aprender mais, a não ficar só por aquilo que já sabemos ou que nos foi dito só na universidade, porque é muito redutor ficarmos só por aí. E, portanto, obrigada, Joana, por isso. Obrigada, Sara, também foi um prazer. Muito bem, terminamos então assim o nosso episódio com a Joana. A Joana vai estar então connosco no dia 6, no dia 5 também há de estar, mas no dia 6 vai falar então connosco naquela mesa redonda que falámos há pouco, portanto vamos ter a oportunidade de te ouvir. Terminamos então assim este grande episódio com a colega Joana Figueiredo Gonçalves, espero que tenha gostado e vemo-nos então no próximo Psicomotriquê. Até lá!